Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar na sua casa. Agradeço aos irmãos que oraram por mim, que era para eu estar aqui semana passada, mas estava enfermo. Mas com glória de Deus, hoje estou aqui para falar do amor de Jesus. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem o tema. Aleluia. Jesus maravilhoso. Atos 9, 32. Que diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aleluia. Vocês podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É muito bom sentir a presença de Deus. Eu estou aqui com meu coração transbordando da glória. Aleluia. E ao estudar esse texto, eu descobri, irmãos, o que é viver uma vida com propósito. E que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor já falou comigo. Porque é muito bom ouvir a voz de Deus. E ao ler esse texto, eu fui entender o contexto dessa história. Aonde aconteceu, em qual período aconteceu isso? Porque Pedro estava passando por Lida. E aí eu fui entender, irmãos, em Atos capítulo 1, aonde Lucas retrata com êxito acerca da revolução da humanidade que Jesus operou por meio dos seus apóstolos. Ali estava acontecendo o nascimento da igreja primitiva. Jesus morre, ressuscita e aparece por 40 dias para os apóstolos. E ali ele tem uma missão de instruir com toda a veemência por esses 40 dias, para que os apóstolos entendessem a transição, porque Jesus ia voltar aos céus e eles iam dar continuidade da igreja na terra. Então Jesus passou 40 dias com 120 pessoas. Depois que Jesus morre, ressuscita, ele se encontra com 120 pessoas. Essas 120 pessoas, irmãos, eram os apóstolos, Maria, seus irmãos e mais alguns cristãos que estavam ali com Jesus. E Jesus ali deu um roteiro. Ele deu um roteiro, ele estabeleceu a sua agenda do que os apóstolos iriam revolucionar a humanidade, fazendo com que a igreja iniciasse no mundo. Então, Jesus disse a eles: ficai aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Então, irmãos, aqui os apóstolos obedeceram a palavra de Deus, que aí Jesus falou: ficai aqui, porque depois ser-me-eis testemunhas na Judéia, em Jerusalém, até os confins da terra. Mas naquele momento eles precisavam estar ali, se enchendo, sendo ensinados pelo próprio Jesus. Em Atos 2, o que acontece? O cumprimento da promessa de Jesus. E diz assim: e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, os quais pousavam a cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Aleluia. Irmãos, a promessa do Senhor foi cumprida. Aleluia. Eles foram revestidos de poder. O que aconteceu? Muitos, a multidão se maravilhou com aquilo, mas outros não, outros zombavam, dizendo: será que eles são bêbados? São galileus? Então Pedro se levanta com a sua voz, e aqui, irmãos, Pedro dá o seu primeiro sermão. Aleluia. Após a morte, após o retorno de Jesus aos céus. E ele diz a palavra que ele estava cheio do poder de Deus. Em Atos 2:17, ele dá um discurso, um sermão tremendo, e ele diz: nos últimos dias acontecerá que do céu vem o meu Espírito e derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão e terão visão, e os vossos velhos terão sonhos. Farei prodígio em cima dos céus e sinais na terra. O sol se converterá em trevas, a luz em sangue. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele, cheio do Espírito Santo, ele pregava, e diz a palavra que nesse discurso quase 3.000 almas se converteram. Só no seu primeiro discurso, irmãos. E diz a Bíblia que esse povo, ele não só se convertia, levantar suas mãos e só isso e vai para sua casa. Não, diz a palavra que esse povo era unânime em oração. Eles eram unidos na doutrina dos apóstolos. Eles partilhavam o pão, eles eram solidários com os necessitados. E assim Jesus acrescentava dia após dia almas para a congregação. Só que isso, irmão, chamou a atenção do inferno. Chamou a atenção do inferno. O Sinédrio da época, que era o tribunal da época que julgava a doutrina, que julgava a política e religião, já ascendeu, né? E começaram a perseguir esses cristãos, querendo proibi-los de falar de Jesus. Mas diz a Bíblia que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque foi o próprio Deus que estabeleceu essa agenda. Então nada nem ninguém pode deter a igreja do Senhor. E Atos 3 diz que Pedro foi ao templo orar. Irmãos, aqui eu já tenho uma grande lição da importância da oração. Porque não basta termos a palavra em nossas bocas, nós temos que ter fogo em nossos corações. Comunhão com Deus. De que adianta a gente falar e não ter uma conexão com o nosso Deus? Então aqui Pedro nos ensina isso. Ele era um grande pregador, por onde ele passava acontecia sinais e maravilhas, mas ele orava. Diz a Bíblia que ele foi ao templo orar. E o que aconteceu? Ele foi abordado por um coxo que lhe pedia esmola. Ele olhou para o coxo e disse: olha para mim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. E logo aquele coxo levantou, aleluia, glorificando a Deus, e chamou a atenção, irmãos. Imagina uma grande multidão vendo esses milagres que antes Jesus realizava, mas agora os seus apóstolos estão realizando. Aquilo chamava a atenção das pessoas, e aquela multidão ficaram pasmos. E aí Deus usa Pedro novamente em seu segundo sermão aqui. Pedro, ele falava: ora, vocês estão pasmos com os milagres que Jesus está operando, mas foram vocês que mataram o justo. Atos 3, do 14 em diante. Vocês negassem o justo, mataste o príncipe da vida. A fé vem por ele. A fé que vem dele deu a este, na presença de vós, perfeita saúde. Aleluia. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,
E vem assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Olha que interessante, irmãos. Antes do nascimento de Jesus, João Batista já pregava o arrependimento. Jesus, depois que João Batista foi preso, Jesus continuou pregando o arrependimento. Em Marcos 1,14 diz: e depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está se cumprindo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Glória a Deus. Isso Aleluia, Jesus. São palavras do próprio Jesus. E agora os seus apóstolos continuam com esse mesmo discurso, com essa mesma pregação: arrependei-vos. E Pedro pregava o arrependimento naquele momento. E diz a palavra do Senhor que 5.000 almas se converteram ao evangelho. Aquele povo só crescia, eles eram perseguidos, eles eram maltratados, eles eram apedrejados. Aqueles homens paravam as pessoas na rua e falavam: nega-se Jesus, senão você morre. E eles não negavam, irmãos. Nega-se Jesus, senão você vai preso. E eles não negavam a Jesus. Eles eram unânimes em oração, no partir do pão. Eles eram fiéis. Aquela igreja primitiva era fiéis. E aí o que acontece? Novamente, o Sinédrio se levanta e chama Pedro para interrogá-lo. E deu uma ordem para que ele parasse de pregar em nome de Jesus. E Pedro diz com total imponência, diz: importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aleluia. E é realmente, irmãos, vocês já pararam para pensar que existem muitas pessoas que te odeiam só pelo simples fato de você servir a quem você serve? Você já percebeu que tem pessoas que se afastam de você por você servir a Deus? Mas, irmãos, Jesus está falando nessa noite: importa servir a Deus, importa olhar para Deus, não se importar com o mundo. O mundo jaz do maligno. Nós temos que fazer a diferença. Nós estamos aqui para isso. Verdade. E Aleluia. Atos 5, o que acontece? Vamos lá, Atos 5. A igreja de Deus, irmãos, estava crescendo de forma inexplicável. A ponto das pessoas colocarem os enfermos em macas nas ruas, nas portas, para que quando ao menos a sombra de Pedro passasse, eles foram curados. Tamanha era a fé que essas pessoas estavam tendo. E o que acontece? O diabo estava furioso, armando, tentando de todas as formas que esse movimento parasse. Mas o contrário acontecia. Então, irmãos, o que acontece? Os sumos sacerdotes da época, tomados por inveja, armaram uma cilada para um diácono chamado Estevão, que era cheio do poder de Deus, e subornaram homens para que mentissem a respeito dele, para falarem que ele estava blasfemando contra a palavra de Deus e a lei de Moisés, e com a intenção de matá-lo. Então Estevão se defende, e Estevão foi tomado pelo poder de Deus também. Ele se defendeu dizendo: o Deus de glória apareceu a Abraão e disse a Abraão: Abraão, sai da sua terra, deixa a sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Prometeu dar a ele uma descendência. Ele prometeu, irmãos, dar uma descendência para um homem que nem filho tinha. Verdade. E Deus cumpriu a sua promessa. Deu a Abraão Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou os 12 patriarcas que, movidos por inveja, venderam José do Egito. Mas Jesus era com José. E Jesus era com José, irmãos. E nessa época levantou um rei muito ruim que ordenou que os primogênitos fossem mortos. Nessa época nasceu Moisés. Moisés foi criado pela filha de Faraó. Moisés, quando completou 40 anos, veio no seu coração
o desejo de conhecer os seus irmãos. E vendo um deles sendo maltratado, ofendido, matou um egípcio. E por causa disso ele precisou fugir. E o Senhor apareceu a ele no Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça, e diz: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Foi este que conduziu para fora prodígios e sinais no Mar Vermelho, no deserto, por 40 anos. E esteve, irmãos, se vocês puderem chegar em nossos lares e lerem, Atos 7, é só Bíblia, ele citava do início ao fim. E no final ele disse: porventura não fez a minha mão todas essas coisas, homens de dura serviço. Irmãos, ele terminando essa pregação que foi um impacto para a minha vida e é para nossas vidas, porque ele só falou a verdade, irmãos. Ele foi apedrejado até a sua morte. Então foi isso que esses homens no passado passaram. E nós, por tão pouco, por tão pouco a gente já desiste, dá as costas para Jesus. Esses homens eram apedrejados, mas eles não negavam a Deus. Então Deus está nos chamando para um despertar. Sim, meu Deus, aleluia. Neste momento ele foi apedrejado, mas diz a palavra que ele, fixando os olhos aos céus, Estevão viu a glória de Deus. Aleluia. Estevão morreu, irmãos. E, como eu disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O inimigo pensou que ali ele tinha acabado com o plano de Jesus de expandir a igreja na terra. Ele pensou, mas ele está errado, irmãos, porque aqui algo muito maior estava acontecendo. Talvez aos olhos das pessoas, puxa, meu Deus, o homem foi apedrejado. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquela congregação unânime, que estava perseverante nas orações, no partir do pão, que eles falavam de Jesus em tempo e fora de tempo, sabe o que eles fizeram? Eles se espalhavam. Eles se espalharam como sementeiras, e a segunda parte da promessa de Jesus foi cumprida. Ele não disse que primeiro ficai aqui até que sejais revestidos de poder. Eles ficaram, mas depois eles se espalharam para Samaria, para Judeia, para Damasco, para Síria, até os confins da terra. E aqui estamos eu e você, falando de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essa foi uma introdução do que aconteceu antes. Por que Pedro estava passando por Lida? Por causa disso, eles se espalharam. Então Pedro foi parar exatamente ali. E aí a gente chega no capítulo 9, que é a mensagem. E diz que, e aí, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama há 8 anos. Irmãos, esse homem estava doente 8 anos. Imagina a situação, né? 8 anos limitado a alguém te ajudar a comer, a se vestir. Imagina que dificuldade que esse homem não passou. E aqui eu aprendo algumas lições. A primeira lição é o tempo de doença. Você ou eu podemos estar passando por um tempo de limitação, podemos estar passando por um momento de doença física, mas possamos também estar passando por um momento de estagnação espiritual. Sim, verdade. Possa ser que eu e você estejamos travados. Quanto tempo faz que você não busca Deus de verdade? Quanto tempo faz que você não ora, que você não jejua, que você não dedica tempo de qualidade em aprender a palavra do Senhor? Possa ser que você esteja passando por este momento, mas Deus está aqui hoje, Ele está vendo você e Ele está te chamando para retornar a fazer aquilo que Ele te propôs a fazer. Ele está te chamando a voltar a ter intimidade com Ele, a fazer aquilo que Ele pediu, e você sabe muito bem o que Ele pediu para você. Você sabe o que Ele tem te chamado, você sabe que você precisa
estar mais conectado com Jesus. Sim, meu Deus. Ele tem tanta coisa para mostrar para você, tem tanta coisa para te ensinar, mas você não busca. Então, Ele está te esperando, Ele está te chamando nesta noite. Aleluia. Você já percebeu que existem pessoas que se desenvolvem muito rápido ao aceitar Jesus, mas outras não? Outras entram ano e saem ano. Entra ano e sai ano e ele não desenvolve meio passo. Sabe por quê, irmãos? É a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Se você plantar oração, você vai colher milagre. Aleluia. Se você plantar tempo de qualidade com o Senhor, você vai colher bênçãos. Deus tem muito para te oferecer, para te dar, para te mostrar. Mas você precisa querer. Sim, meu Deus. Então, mergulhe nessa fonte. Mergulhe nessa fonte. Porque Jesus está às portas. Sim, meu Deus. Se você plantar, você vai colher. Mas se você não plantar oração, não plantar tempo de qualidade com Deus, o que você vai colher? Vai entrar ano e vai sair ano e você vai continuar na mesmice espiritual. Então Deus está nos alertando nesta noite para mudar. Ele quer mudar esse ciclo da sua vida. Ele quer que você viva o sobrenatural. Aleluia. Então, esse é o tempo da doença. O tempo, aí depois eu entendo aqui o tempo do milagre, que é o tempo da cura. Ele disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e faz a tua cama. Aqui, Pedro, ele deixa claro para Enéas que quem curou ele não foi Pedro, não foi os apóstolos, não foi nenhum ritual, mas foi Jesus Cristo. Aleluia. É Jesus, Ele, aleluia. a fé daquele homem o fez levantar daquela cama. A fé que aquele homem teve nas palavras, nas palavras de Pedro, fez ele levantar, porque ele poderia pensar, poxa, eu já estou aqui há 8 anos, se eu levantar, que nem ele está mandando levantar e cair, eu vou ficar pior do que eu estava. Mas ele nem cogitou, irmãos. Ele diz a palavra que ele levantou, fez a cama dele. Aleluia. Amém? E como é bom receber o milagre de Jesus. Você já recebeu o milagre de Jesus? Eu já recebi muitos milagres de Jesus. Mas o que eu aprendo também é que a nossa vida não pode estar fundamentada só em milagres. Porque senão você vai se frustrar. Porque você já percebeu que existem pessoas que recebem o milagre e continuam vivendo na imoralidade, só pegam o milagre, mas continuam vivendo uma vida de pecado e não querem mudanças, não querem renúncias. Existem muitas pessoas. Aqui mesmo, nessa passagem, eu iniciei dizendo que Jesus começou a pregar ali e tinha 120 pessoas só. Só que antes de Jesus morrer, ele não realizou milagres, do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Quantas pessoas tinha ali? 5.000? Cadê essas pessoas? Onde estão? Ele estava falando só com 120, depois que ele ressuscitou. Quando Jesus cura os 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Um só voltou para agradecer Jesus. Por isso que a nossa vida não pode ser fundamentada só em milagres. Nós temos que viver de glória em glória, de fé em fé. E possamos receber o milagre de Deus. Glória a Deus por isso. Mas que possamos ter a nossa fé inabalável. É no Senhor Jesus. E Pedro deixou claro para ele: quem te curou foi o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? E a última fase que eu vejo aqui, que é uma fase linda, por sinal, é a fase do testemunho. Diz a Bíblia, diz aqui no verso 35: e viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aleluia. Meu Deus. O que eu aprendo aqui é o seguinte: quando a gente está no fundo do poço, a notícia corre, todo mundo sabe, todo mundo fica sabendo. Começa um contar para o outro, a notícia corre rapidinho, todo mundo sabe que você está mal.
Só que aqui, irmãos, esse homem fez questão, porque não foram as 2 cidades que foi entrar na casa dele para saber. Ele foi até Lida e Saroma testemunhar do que Jesus tinha feito por ele. E é exatamente isso que Jesus espera de mim e de você. Sermos gratos. Sermos gratos. Ele espera que você lembre daquilo que ele fez por você. Da onde ele tirou você. Você lembra? Aleluia. Eu lembro da onde ele me tirou. Glória a Deus. Eu lembro muito bem da onde ele me tirou. E ele quer hoje que você resgate isso em você. Conte. Porque tem muitas almas que estão esperando apenas você falar do amor de Jesus. Muitas almas irão se render ao Evangelho por causa do seu testemunho. Glória a Deus. Lembra daquilo que Jesus fez. Lembra de onde Jesus te tirou. E fale ao mundo o que ele fez por você. Aleluia. Isso me faz lembrar a passagem do endemoniado de Gadareno. Aquele homem estava endemoniado. Ele se cortava. Ele assombrava a cidade inteira, possesso, com legiões de demônios. E Jesus cura aquele homem. E aí, quando Jesus está indo embora da cidade, aquele homem pede para Jesus deixá-lo ir junto com Jesus. E o que Jesus fala para ele? Volta para a sua casa, volta para a sua família e seus vizinhos e conte as maravilhas que eu realizei na sua vida. Aleluia! E aquele homem fez exatamente isso, só que ele foi além, irmãos. Jesus pediu para ele voltar para casa, para a família e para os vizinhos. Sabe o que ele fez? Ele foi para Decápolis. O que é Decápolis? Decápolis é a junção de 10 cidades. E todos que de bom grado ouviram aquele testemunho se converteram a Jesus. Então a importância de nós testemunharmos o que Jesus faz e fez em nossas vidas. Isso me faz lembrar, irmãos, do meu testemunho de quando eu iniciei na minha carreira profissional. Eu estudava, eu fazia faculdade e o desejo do meu coração ardia naquela época. Eu pedia tanto para o Senhor uma vaga na área que eu estudava. E é muito difícil, irmãos, quando uma pessoa não tem nenhuma experiência, conseguir um emprego na área que você está estudando. Imagina, eu estava fazendo recursos humanos e eu pedia para Deus uma vaga naquela área, mas eu não tinha experiência nenhuma. E meu coração ardia e eu pedia para o Senhor. E aí um dia surgiu uma vaga e eu fui para fazer a entrevista. Quando eu chego na sala, tinham muitas mulheres. E aí, quando finalmente me chamaram, o gerente, ele suspirou e disse: ufa, você é a 17ª e a última. Aí eu olhei para ele assim e falei: nossa, 17 pessoas. E quantas vagas? Ele disse: uma só. Nossa, irmãos, meu coração, eu fiz a entrevista e entreguei nas mãos de Deus, mas o meu coração ardia. E eu falei: Senhor, com certeza ali tem outras pessoas que têm experiência, porque a exigência era que estivesse cursando ou se fosse formado. Mas claro que alguém ali tem experiência, 17 pessoas. E no final da tarde, irmãos, o telefone toca e a vaga foi minha. Glória a Deus! Jesus, Ele te conhece, Ele sabe do seu coração. Então, irmãos, a importância, e tem mais. Eu passei ali 5 anos, e aí eu iniciei na área administrativa, do administrativo eu fui para o financeiro, e do financeiro eu fui para o RH. Então foi etapas que Jesus me colocou e eu fui subindo degrau. Só que ali também teve muita promoção, porque eu não tenho tempo de contar. Mas só Jesus e eu sabemos o que eu passei ali. Foi muito difícil, mas eu amava, irmãos, porque eu me dedicava ao máximo do que eu fazia. E quando chegou o final desse ciclo, Deus usou o pastor Elias e disse assim: minha filha, Jesus vai fechar essa porta, Ele vai te colocar num lugar melhor. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu chorei por 3 dias, porque eu não queria sair dali. Mal
sabia eu que Jesus ia colocar uma empresa nas minhas mãos para administrar. E exatamente esses ciclos que eu passei na administração, financeiro, no RH, hoje eu aplico na minha empresa. Por isso que é importante a gente não desistir. Não desista. Por mais difícil que pareça, Jesus sabe, se você está nesse lugar, eu não sei onde você se encontra, se você está satisfeito ou não, mas é aos poucos que Jesus vai fazendo a obra. Tudo tem um propósito, nada é por acaso. Se eu tivesse desistido na primeira aprovação, porque foram muitos irmãos, eu não teria hoje, eu não teria me confiado na empresa, porque eu não estaria preparada. E aí o que acontece? A gente tem que começar tudo de novo quando a gente desiste. Então não desista, eu não sei onde você está, eu não sei o que está acontecendo com você, mas não desista, porque o Senhor tem propósito, nada acontece por acaso. Deus não trabalha com coincidência. Você não está aqui nesta noite ouvindo essa palavra por coincidência. Existem propósitos em tudo em nossas vidas. Então, irmãos, eu concluo dizendo como você tem contribuído para o crescimento da igreja do Senhor. Ou você tem se distraído com as artimanhas que o inimigo tem colocado no meio da igreja, porque essa sempre foi a função dele. É desunir a gente, é colocar contenda, é colocar uma raiz de amargura. E aí, o que você tem feito? Você tem se distraído com isso? Porque o propósito do Senhor é muito maior. E o seu propósito, se você ainda não entendeu, irmãos, é tocar o máximo de pessoas que você puder com o seu testemunho. Então fale, irmãos, em tempo e fora de tempo. Porque aqueles homens sofreram, eram apedrejados, e nós não passamos nenhuma pontinha da nossa unha perto do que eles passaram. Então, irmãos, sejam gratos e volte a fazer o que o Senhor pediu para você. Aleluia. Que é falar do amor de Jesus. Sim, meu Deus. Eu agradeço a oportunidade e tenho certeza que o Espírito Santo falará melhor aos vossos corações.